Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Núcleo. E essa é uma aula bem importante. A gente vai trabalhar agora, o capítulo de sistemática vegetal, taxonomia, que é quando nós trabalhamos com os grupos vegetais. Então, vamos só fazer uma retrospectiva do que nós já vimos. Eu trabalhei com vocês lá no início, no nosso começo da botânica, a histologia. Estudamos tecidos. Histologia certamente vai ter uma questão direta na URGS, pode aparecer questões diretas no Enem, mas eu acredito até mais indiretamente essas questões envolvendo um ecossistema, trabalhando com biomas, por exemplo. Depois a gente passou pela parte de anatomia e a aula passada de fisiologia, que a URGS também costuma colocar questões diretas, que o Enem também pode colocar essas questões diretas, mas eu também, de novo, acredito que o Enem faça alguma correlação ou com algum evento do nosso dia a dia, ou daqui a pouco com alguma coisa em ecologia. Existe, vamos dizer, nessa parte de tecido, na parte de anatomia, na parte de fisiologia, muitos experimentos. Principalmente, o Enem gosta muito da parte dos movimentos vegetais, por incrível que pareça. A gente tem, talvez, se a gente pegar os últimos 10 anos, mais questões no Enem de movimentos vegetais do que na URGS. Mas eu estou abordando aí com vocês, na URGS, umas 2 questões, no Enem, 1,5, 2 questões. E agora é certo, na URGS, no mínimo 2 questões do que a gente vai trabalhar hoje. No Enem, uma questão certa do que a gente vai trabalhar hoje. E o Enem não falava muito de sistemática. Muitas vezes o pessoal falava que no Enem a gente não tinha botânica. E tem, aparece. O nosso grande estudo agora é o estudo de briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas, que é um assunto realmente muito, muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em partes, para a gente ver o que a gente consegue ver no encontro de hoje. Caso a gente não consiga terminar, que é bem impossível, a gente termina isso no próximo encontro, e daí a gente termina tudo o que a gente tem que fazer lá de botânica, e a gente está indo para os 2 últimos capítulos do livro, que vai ser a parte da zoologia dos não cordados e dos cordados. E, gente, se liguem, acabou o segundo livro. A gente já está organizando a planilha de entregas para um livro 3, que é o nosso último livro. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que agora, quando saiu a lição da URGS, muita gente veio procurar, sabendo se a gente tinha intensivo, sabia se a gente ia abrir turma nova. Mas a real é a seguinte: é muito difícil fazer uma preparação emergencial, como alguém começar um curso agora lá do zero. Olhem tudo que vocês já estudaram. Vocês foram muito inteligentes, vocês são privilegiados porque buscaram o núcleo lá no começo e a gente está tendo um ritmo que é um ritmo super satisfatório. Ninguém vai atropelar nada. Muitos de vocês viram, eu conversei essa semana, muitos de vocês estão meio atrasados com alguns conteúdos e isso é super tranquilo. A gente coloca isso em dia. Mas não é alguém começando tudo exatamente agora. Não tem como tu fazer uma preparação com qualidade. É evidente, daqui a pouco o aluno que se organiza, ele consegue pegar algumas aulas gravadas, assistir umas aulas, fazer uma organização, mas é bem difícil. Então, de novo, o fluxo, a quantidade de pessoas que vieram nos pedir informações é realmente muito grande. Vocês estão na frente, vocês estão no ritmo de vocês já saíram muitas vezes pensando nesse plano B, caso dê errado, eu já estou estudando. Então, usem isso como estímulo, é sempre bom um elogio para que vocês pensem, eu estou fazendo aquilo que é correto, eu estou me preparando da forma ideal. Acreditem, vocês, muitos eu já conheço há um certo tempo, vocês confiam nas nossas sequências didáticas. Quando eu digo, cara, isso aqui vocês vão gastar HD gravando isso, a chance de cair é muito pequena. Investe as informações nisso e nisso. Então, por exemplo, na aula de hoje, a gente tem o estudo dos grupos lá de briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. E teoricamente lembrar quem são os representantes e as características de cada grupo é fácil, são 4 grupos somente. O que complica, ou que os alunos muitas vezes reclamam, é a questão dos nomes e a questão do ciclo reprodutivo. Então, antes de começar a falar dos grupos e tal, a gente vai fazer essa preparação. Eu vou definir com vocês todos os nomezinhos, eu vou definir com vocês um ciclo reprodutivo geral
e a gente estuda grupo por grupo, devagarzinho, e aplicando essas nossas informações prévias que nós tivemos. Queria, de novo, lembrar vocês que vocês têm que fazer o tema, façam aquilo que vocês conseguem fazer, mas alguma coisa tem que ser colocada em teste, pode até fazer com consulta. Caso tenham dúvidas, gente, coloquem no Planilhas, eu sei que vocês se ajudam muito com o gabarito comentado. E, gente, daqui a pouco, se eu não consigo abrir o Planilha, me manda pelo WhatsApp, manda uma foto da questão, se mandar uma foto fica melhor ainda, eu respondo quase que na hora, tá? Mas não deixem essas dúvidas acumularem, porque a chance de vocês esquecerem delas é bem grande. Então agora, esse é o nosso grande momento. Para mim, o ponto alto desse nosso livro 2, a gente vai trabalhar com a parte da sistemática vegetal. Eu te convido para ter toda a paciência do mundo e a gente mergulhar nesse estudo dos grupos que vocês vão ver. É bem tranquilo. Vamos lá? Então vamos começar agora esse nosso capítulo, tá? E eu vou pegar assim, ó, vou abordar com vocês, tá? Uma nomenclatura, vou chamar assim, ó, uma nomenclatura botânica, certo? Tem um monte de nome, eu sei que tem, não estou dizendo que não. Mas é muito mais fácil se vocês conseguem gravar os nomezinhos em duplas. E esses nomezinhos a gente vai aplicar para cada grupo e de tanto repetir, vocês vão ver que isso fica bem tranquilo. Então assim, ó, eu posso fazer uma primeira análise, é a questão do corpo. Que corpo? Gente, o corpo da planta. Então quando eu olho para o corpo da planta, ó, eu tenho isso aqui. Eu posso ter, ó, tá, por definição, uma talófita ou uma cormófita. Tudo bem? Eu sei que é muito mais usual, é muito mais comum a gente falar dessa classificaçãozinha quando a gente tinha o grupo das algas presente no reino plantar e não tem mais, elas eram as grandes talófitas. Mas uma das coisas que você tem que se dar conta é que a gente tem algumas definições práticas dessa nomenclatura. E uma delas, que é super importante, é o seguinte: o corpo é a forma de um talo, o corpo tem a definição de órgãos. Não vou entrar nessa discussão. Qual é a discussão? Uma talófita é aquela, ó, que não possui órgãos. Então, não tem órgãos, não tem raiz, não tem caule e não tem folha. Quem tem já definido, isso como é que eu reconheço uma raiz? Pode ser por cortes histológicos, eu posso fazer uma análise de tecido. Então, a cormófita é aquela, ó, com órgãos. E daí eu vou ter raiz, caule e folha. A ideia é que a cormófita ela teria corpo bem definido. Essa foi uma primeira organização. Hoje em dia a gente faz, né, essa questão de ter órgão ou não, verdadeiro ou não, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Então, numa análise de corpo, o que eu já peguei? Eu já peguei dois conceitos: talófita sem órgãos, cormófita com órgãos. E vai anotando, vai te organizando, isso vai ser bem importante para ti. Daí, ó, eu olho, gente, e eu digo assim, ó, faço uma análise em relação, ó, ao sistema vascular. Então, em relação ao sistema vascular, o que eu vou ter agora? Eu vou ter uma traqueófita, ou eu posso chamar também de uma planta avascular. Por que eles não usam tanto avascular? Porque dá muita dica. Não tem A. A geralmente é negação, né? Vascular são vasos. Então, quem é avascular, vocês vão ver, não tem vasos condutores, tá? Quem é a traqueófita, ó, vamos colocar assim, ó, sem vasos. Nós não temos condução. Sobre como é que acontece a condução? Por diferença de concentração.
A condução vai ser, né, vamos dizer assim, por essa difusão, e uma das consequências é que o tamanho não é muito grande. Eu vou repetir isso daqui a pouquinho, tá? Vocês vão ver que quem é uma traqueófita tem um porte reduzido. Agora, o contrário é de uma traqueófita. E a traqueófita é aquela que possui, com vasos. Ou seja, a traqueófita é quem tem xilema e floema. Lembra xilema e floema? Né? A gente viu isso na aula passada, como é que tem toda a condução de seiva, que o xilema e floema ele é produzido pelo câmbio vascular. Então aqui eu também já peguei mais 2 novos conceitos. Em relação ao sistema vascular, sempre pegar eles duplas fica muito mais fácil. A traqueófita ou avascular não tem vasos, traqueófita ou planta vascular vai ter vasos, são eles o xilema e o floema. Tá, eu posso fazer uma análise em relação ao que o que eu vou chamar com vocês aqui, com o tubo polínico. Tubopolínico. Vocês estão aí? Pena que a gente não tem essa interação. Mas eu quero que vocês anotem num cantinho uma informação, que eu vou jogar uma isca e eu vou pescar isso mais adiante. Uma informação simples, eu só quero que vocês saibam o que é o tubo polínico. O tubo polínico, ele vai entrar depois naquela parte, que é uma parte onde vocês, né, reclamam um pouquinho mais, que é naquela parte da reprodução. O tubo polínico é o gametófito masculino. Ah, senhor, mas o que isso quer dizer? Cenas do próximo capítulo. Aguenta aí que tu vai ver, tá? Então, em relação ao tubo polínico, eu posso ter o quê, Eu posso ter aqueles que não têm o tubo polínico, e vocês vão ver, né, que esse tubo polínico ele lembra muito um sifão, tá? Então eu vou ter aqueles que não têm, que são as A, novamente de negação, a sifonógamas. E as que nós chamamos de sifonógamas. Então, uma assifonógama é aquela que não possui o tubo. Sifonógama é aquela que tem o tubo. O que esse tubo, esse sifão, ele faz? Ele vai ter uma relação com o transporte de gametas. Então, quem tem um sifão, vocês vão ver que uma das grandes diferenças é que o gameta não precisa mais ir nadando. O gameta não tem mais essa necessidade da água. Ter o tubo polínico está associado com a independência da água para a reprodução. Posso fazer mais uma aqui, tá? Que é uma comparação, uma relação assim, com o órgão reprodutivo. Então, quando eu faço essa análise de órgão reprodutivo, eu posso ter assim, quando o órgão reprodutivo ele é visível ou quando ele não é visível. Então, aqui no órgão reprodutivo eu vou ter 2 conceitos, que é de uma cripitógama e de uma fanerógama. Criptógama e fanerógama. A criptógama é aquela que o órgão reprodutivo ele não é visível. Quando é uma fanerógama, o órgão reprodutivo ele é visível. E talvez vocês tenham estudado em algum momento, ou peguem daqui a pouco algum livro um pouquinho mais antigo, e não está errado, é só uma classificação um pouquinho diferente, que eles falam de criptógama não tendo flores e fanerógama tendo flores. A gente não usa mais esse conceito. O usual na botânica não é mais isso. O que nós usamos?
Criptógama, eu não vejo o órgão reprodutivo. Fanerógama, eu vejo o órgão reprodutivo. Então, quando eu falo flor, é o órgão reprodutivo, é uma fanerógama. Quando eu falo pinha, que não é flor, eu vejo a pinha de uma araucária, por exemplo, é o órgão reprodutivo, ela é uma fanerógama. Então, observem que gravar em relação a corpo, a sistema vascular, ao tubo polínico e ao órgão reprodutivo ser visível ou não, te fez pegar aqui de forma bem leve, nesses nossos 10 minutinhos iniciais de aula, o quê? Toda uma explicação que tem, querendo ou não, 8 conceitos para vocês. O que mais eu posso fazer? Tá? Daí eles não vão ser mais tão antagônicos assim. Eu posso pegar e usar um termo, que é um termo de uma antófita. Quando eu estiver falando de antófita, eu vou estar falando de quem tem flor. Quando eu uso um termo espermatófita, eu estou falando de uma planta, tá? Quem é uma espermatófita é quem possui semente, tá? E eu ainda posso falar o termo de uma embriófita. E embriófita vão ser as plantas que são terrestres. Tá? Nessa parte, nesse estudo que a gente tem desses grupos terrestres, a gente vai ter exatamente o estudo de toda a nossa botânica. Tá? Ou seja, as embriófitas são as representantes do reino plantário. Então a gente vai ter numa sequência, tá? As divisões das briófitas, das pteridófitas, das gimnopermas e das angiospermas. Uma das coisas que chama muita atenção aqui é que eu não usei um termo para fruto, que é uma estrutura super importante, tá? Mas já que a gente está falando desses conceitos, posso de novo plantar uma sementinha para pescar isso mais adiante? Então, os conceitos que eu quero são o seguinte. Quando a gente falar em filia, quando aparecer coria, quando tiver a ideia de um ovário, deixa eu ver se entra ali, a ideia de um óvulo, eu quero que vocês façam algumas correlações. Então, já destaca isso muitas vezes é o que vai fazer o teu diferencial de compreender o processo como um todo, tá? Então, filia vai ter a relação com a polinização. Tá? A coria vai ter uma questão de dispersão. E dispersão, meus queridos, é dispersão de semente, tá? O ovário, certo? Depois, de fecundado, o ovário, que é uma parte mais de fora, ele vai dar origem ao fruto. Então, é essa fecundação que faz, vamos dizer assim, a produção de auxina, isso é a aula passada, que começa a fazer o desenvolvimento, o crescimento do fruto e tal. Agora, o óvulo, ele é mais interno, tá? Depois da fecundação, o óvulo vai dar origem à semente. Belezinha? Uma das coisas que a gente pode
assim, ó, né, fechar, é que nessa parte da botânica, a gente vai lembrar, ó, que elas fazem uma reprodução, ó, por metagênese. Reprodução por metagênese ou alternância de gerações. Eu vou sair aqui do lado para vocês conseguirem dar um confere, fazer um print aí, ver todas essas informaçõezinhas. Acho que valia muito a pena vocês construírem num cantinho assim, sabe? E colocar essa fichinha marcando as páginas nesse nosso estudo. E, de novo, eu nem comecei aí no capítulo, estou só preparando vocês para não sair já bombardeando. A gente vai repetir muitas vezes, eu vou fazer muitas análises, vou usar muitas vezes a mesma cor para fazer as relações, para tentar usar essa tua memória visual. E eu ainda também não vou começar. Eu vou fazer o que agora? Eu vou falar da reprodução de forma geral. E a gente vai repetir reprodução em briófitas, pteridófitas, gímeno e a parte que talvez leve um pouquinho mais de tempo é o grupo das angiospermas. Tá? Mas eu vou apagar o quadro e a gente vai para a parte de reprodução. Só um minuto. Então vamos ver agora, tá, essa reprodução, que é uma reprodução geral. Tá? Então a gente sabe que quem está inserido nesse grupo aqui, ó, vai fazer uma reprodução por metagênese. Ou eu posso chamar de uma alternância de gerações, tá? Metagênese ou alternância de gerações. É um ciclo geral. Eu vou usar esse ciclo em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, quando terminar, eu peço, né, que vocês façam um print e copiem isso. Copiem isso num cardzinho, num pequenininho. Vocês vão, óbvio, né, que depois no próximo livro, no livro 3, vocês vão ganhar um Memobil que tem isso. Mas agora, para o entendimento, para a continuidade do restante das aulas, da aula de hoje, da aula da semana que vem, é bom ter essa anotação com a mão de vocês. Então tudo começa, vamos começar assim, ó, tá? Tudo começa com um esporófito. O esporófito, ele é 2N. E de novo, isso é um ciclo geral, ou seja, sempre o esporófito é 2N. O esporófito, ó, vamos colocar assim, ó. Os esporófitos, eles possuem, certo? Então ele possui o que a gente vai chamar de um, ó, esporângio, que também é 2N, sempre vai ser 2N. Então o esporófito, eu sou o esporófito. O fito vem de planta e essa vai ser a planta formadora de esporos, esporofito. O esporófito, ele possui esporângio. O esporângio é como se fosse um estojo. Pega teu estojo de núcleo e pensa, eu sou um esporófito, esse estojo é o meu esporângio. O esporângio é só um local, certo? Aonde, nesse local, ó, eu coloco assim, ó, o esporângio, tá? Nele ocorre, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, a minha primeira exclamação, ó, nele ocorre uma R exclamação. Essa R exclamação, vamos colocar aqui como sendo uma legenda para o nosso esquema. A R exclamação é uma meiose. Então, o esporófito, eles possuem esporângios, nos esporângios ocorre a meiose e a meiose, ela vai dar origem, ó, ao que a gente conhece como um
esporo. Isso é uma meiose, né? Então esse esporo, ele é o quê, ó? Ele é N. Lembra que a meiose é uma divisão reducional, tá? Esse esporo, o que que ele faz? Esse esporo, tá? Ele vai ao solo e no solo ele sofre uma coisa, ó, que é a G exclamação. Eu vou completar minha legenda e vou colocar aqui, ó. G exclamação é uma germinação. Essa germinação, ó, ela dá origem. Ela vai dar origem, ó, ao gametófito, que eu sei que é ele. O gametófito é o fitoplanta que vai formar gametas. Mas o que é interessante, né? É que essa germinação aqui, gente, olha só que legal. Nós temos aqui mitoses. E essa mitose, aquela mitose que nós tínhamos visto já em algum momento, ó, que é quando uma célula haploide, uma célula N, dá origem, ó, as células e cada uma delas é N. Então, essa mitose faz com que eu saia de um esporo, que é uma única célula, um esporo que vocês vão ver que ele é unicelular, para o gametófito, que também é haploide. A diferença é que passou por uma multiplicação de células, ele é pluricelular. Então, o esporófito forma esporos. O gametófito é o fitoplanta que vai produzir gametas. Então, o gametófito, ó, ele, ó, produz gametas. E isso aqui lembra, né, gente, que o gameta é haploide. E gametas são células, né, que tem por objetivo, ó, fazer o quê? O grande objetivo é se juntar. E vai fazer aqui, ó, uma F exclamação. Eu vou colocar aqui, ó. A F exclamação é uma fecundação. A união de gametas, essa fecundação, tá? O que é marcante? É que ela vai dar origem, ó, a um zigoto, que é 2N, que depois vai formar o esporófito e fechou o ciclo. Tem que lembrar que o zigoto, para formar o esporófito, ele vai passar aqui, ó, por mitoses. Então tu vai ver que tu tem mitose mais de uma vez no ciclo, meiose só uma, mas mitose mais de uma vez. E que essa mitose agora é aquela mitose mais comum que nós temos, ó, aonde uma célula 2N forma células 2N. Deixa eu ver se apareceu ali. Pegou direitinho. Tá? E fechou o ciclo, gente. O que vocês vão lembrar? Ó? Que quando eu falo, tá, de um esporófito dando origem, tá, a um gametófito, essa aqui, tá, gente? Então, esse primeiro momento aqui, ó, vai ser uma fase, ó,
assexuada. E quando eu tenho o gametófito dando origem ao esporófito, essa aqui vai ser a fase, ó, sexuada. E aí vocês têm, né, a alternância de gerações, uma fase assexuada, uma fase sexuada. Sor, a metagênese é assexuada ou sexuada? Entra num caso especial, tem os dois. Depende, vamos dizer, do momento que eu estou olhando. O que te ajuda muito, muito, tá? É tu pegar dois pontos. É tu sempre num ciclo reprodutivo achar, por exemplo, ó, a meiose. Por quê? Porque é a meiose aonde a gente vai ter essa passagem diploidia, ó, de 2N para N. Então, cheguei na meiose. Tudo é N, ó. N, N, N. Quando eu acho a fecundação, tá? O legal da fecundação é porque ela vai ser responsável de passar agora de uma fase N para uma 2N. Então, fecundação, tudo depois é 2N, 2N, 2N. Isso vai te ajudar bastante quando a gente for trabalhar com ciclos de forma geral. Eu gosto também de pensar o seguinte, tá? Eles podem colocar, de repente, gráficos para vocês, ó. Então, deixa eu colocar aqui dois, ó. Tá? Dois gráficos que vão ter essa diferença, ó. Na maior parte do tempo é N e a menor parte do tempo é 2N. O outro, na maior parte do tempo é 2N e na menor parte do tempo é N. O que esse gráfico representa, gente? Esse gráfico representa essa metagênese que os vegetais fazem. E os vegetais, eles no mesmo ciclo reprodutivo têm os dois estágios, ou seja, eu tinha uma planta que era 2N no ciclo, eu tenho uma planta que é N no ciclo. Não é que nem os fungos que faziam ou reprodução assexuada ou sexuada e fungo era sempre N. Não, aqui eu tenho assexuada e sexuada em um mesmo ciclo e tem momento 2N e momento N. Por isso que na metagênese, por isso que quando a gente, né, fala desse ciclo, ó, eu vou estar falando exatamente de um ciclo, ó, haplo, que é uma fase N, um indivíduo N, ó. Diplo, que vai ser o indivíduo 2N. Bionte, que é o que tem a relação com a vida. Então, haplo, diplo, bionte é o ciclo que os vegetais vão ter. No estudo de briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo, a gente vai passar bastante por isso. Só que aqui, ó, já vou colocar. Quando a maior parte do tempo a fase é N, isso aqui, ó, é uma briófita. Quando a parte, ou vamos dizer, a fase predominante é 2N, eu vou estar falando das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Então, quando eu for falar agora em briófitas, né, quando eu for falar em musgo, o musgo está aqui, ó. O musgo é um gametófito. Não que ele não tenha uma fase 2N, mas o que a gente geralmente vai ver, por ocupar a maior parte do ciclo de vida, a fase que é a fase permanente, é a fase chamada de gametofítica. Agora, pteridófita, uma samambaia, gimnosperma, uma araucária, angiosperma, uma frutífera, a fase predominante, a fase permanente, vai ser a fase esporofítica. Tá? Então, gente, esse ciclo geral vale muito que vocês façam com cuidado, que vocês anotem. Eu vou sair aqui um pouquinho, ó, para fazer um print e vocês terem acesso legal a isso aí, tá? Porque qual é o nosso objetivo agora? É aplicar os nomes que nós vimos não faz muito, aplicar a reprodução
e conhecer quem são os grupos. E na aula de hoje, eu vou trabalhar com as briófitas e com as pteridófitas. E de novo, eu até me esqueci de falar no começo do vídeo, mas a ideia agora é que a gente não vai terminar este capítulo. E não terminando esse capítulo, eu não quero que vocês façam as questões ainda. Então, esse é o momento da gente ir para o último capítulo de testes, não de conteúdo, mas de testes, e fazer algumas questões. Óbvio, coloquem alguma coisa em dia, aproveitem essa folga, mas quem está com tudo em dia, né, continua fazendo questões, continua seguindo o teu horário de estudo e resolve as questões de revisão do livro 1. Não faz tudo, faz só metade, tá? Escolhe se tu quer fazer as ímpares e deixar as pares para depois, se tu quer fazer até metade e depois deixar a outra metade para o fim, é tranquilo, isso aí é para vocês, tá? Mas assim, ó, é hora de revisar, é hora de ver o que tem problema e de anotar. Bota na capa do teu caderno ali, olha, divisão celular não está muito legal. Pô, não me lembro mais de origem da vida. Ácidos nucleicos. Por quê? É importante que a gente vá se conhecendo, é importante que a gente vai chegar lá no final do ano, a gente vai ter um momento de revisão e a gente, de novo, né, eu estou falando isso sempre para vocês, a gente está bem tranquilo de tempo, mas a gente já vai revisando, quando chegar esse momento de revisão, a gente vai estar fazendo a revisão da revisão. Pá, gente, consequentemente, né, a chance de sucesso é realmente muito grande, tá? Então aproveita essa semaninha, tema de vocês, capítulo do livro 2, que é uma revisão do livro 1, tá tudo misturado, é bem legal de vocês fazerem isso, tá? Mas agora a gente vai começar a falar das briófitas, eu vou só apagar o quadro e a gente vai falar desse grupo, que é o nosso primeiro grupo extremamente simples, tá? Então, mais só um minutinho. Então tá, quadro apagado, vamos começar a nossa jornada. E eu começo falando aqui, ó, tá? Da divisão, tá? Das briófitas, ou divisão briófita, tá? O que eu sei? Eu sei que quando eu trabalho com as briófitas, tá? Eu vou botar aqui, ó, principais representantes: os musgos, as hepáticas e os antóceros. Mas a tua prova vai ser musgo, tá? Depois que a gente trabalhar aqui, né, eu vou colocar com vocês algumas imagens, né, para a gente conseguir ver, ó, uma real, né, vamos dizer, oficial, que são os, né, esses grupos vegetais, tá? E é bom para a gente repetir os eventos todos. Mas quer ver, ó? Vamos pegar conceitos, vamos lembrar do que a gente viu um pouquinho. E em relação ao corpo, eu sei que as briófitas, elas vão ser talófitas, tá? Gente, não esqueçam, tá? Elas não possuem órgãos. Isso é evidente, tá? Quando eu olho um musgo, por exemplo, tá? O musgo, gente, deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui o meu musguinho, tá? O musgo também é uma talófita, mas o musgo tem estruturas que lembram. Então, tem gente que gosta de chamar de talófita, de pré-cormófita, talófita de transição, mas o que eu sei? Não tem órgãos. Tem diferenciações no corpo, mas histologicamente aquilo ali não é um órgão. Então ele tem coisas que lembram, por exemplo, ó, ele não tem folha, mas tem um rizoide. Ele não tem caule, mas tem um cauloide. Ele não tem raiz, tá? Mas tem um rizoide. Eu errei e não vou editar. Só errei, faz parte. Folha é filoide. Então, não tem raiz, caule e folha. Tem estruturas que funcionam como. Isso é importante, tá? Então, primeira definição era em relação a isso. Segunda coisinha que nós temos, tá? É o seguinte. As talófitas, elas são, né, as briófitas, perdão, elas são avasculares. Ou seja, ó,
não possuem vasos, não tem, xilema e floema. Não possuem xilema e floema. E isso aqui, gente, tá? É o que vai estar associando a elas, por exemplo, a característica de ter um tamanho reduzido, de ter um pequeno porte. A condução que acontece, gente, é toda por difusão, por diferença de concentração. E essa diferença de concentração, ela não consegue existir em longas distâncias. Tu consegue passar de uma célula para outra pouquinha coisa. Então, sempre que a gente for falar de uma briófita, elas são muito pequenininhas. Tu nunca vai escutar alguém, olha, o que tu está fazendo? Ah, peguei esse machado aqui, vou arrancar aquele musgo. Não, né? Ah, olha aí, o que tu está fazendo? Oh, eu peguei esse balanço, eu vou ali pendurar naquela hepática. Tá? As hepáticas, os antóceros, eles não têm nem rizoide, cauloide e filóide. A gente bota nesse grupão de talófita que o corpo é um talo mesmo, tá? Mas assim, super simples. Não tem órgãos, não tem sistema vascular. Outra coisa que dá para dizer aqui, tá? É que a divisão briofita, as briófitas, elas são acifonógamas. Ou seja, também não possuem um tubo polínico. Não tem o tubo polínico, porque por enquanto vocês só estão com esse pensamento que o tubo polínico é um gametófito masculino, mas não tem o tubo polínico. Por isso, por não ter o tubo polínico, tá? A gente sabe que vai ter aqui, vai existir aqui a presença de gametas flagelados e a necessidade, gente, de uma água para a reprodução. Então, onde é que eu espero encontrar um musgo, um hepático, um antócero? Num lugar úmido. Ah, senhor, eu estava querendo estudar os musgos e eu resolvi fazer uma viagem para Caatinga. Errou. Tá, não tem. Se tu quer estudar musgo, se tu quer estudar alguém que precisa de água para reprodução, vai para um lugar úmido. Vai para São Francisco de Paula, por exemplo. Tá? A nossa floresta nacional ali de São Chico, cara, é perfeito para fazer esse estudo. Lembrem, tá, gente? Que eu vou ter aqui, outra característica, tá? A divisão briofita, elas são criptógamas. Ou seja, o órgão reprodutivo, tá? Não é visível. Então a gente não vai ver esse órgão reprodutivo visível. Vocês vão acreditar em mim que ele existe. Eu podia desenhar do jeito que fosse. Vocês nunca viram, entende? Então grava isso. Criptógama é não ter o órgão reprodutivo visível. Outra coisa que eu posso associar aqui, tá, gente? Vai ser o seguinte, né? A briófita, de característica, ela é uma embriófita, todas são, tá? E lembra que embriófita, tá? É uma planta terrestre. Tu vai lembrar, algo bem legal em relação às briófitas, é que elas vão ter a fase gametofítica predominante. Tá? Então a fase gametofítica é a predominante. Sabe que o musgo, em número de espécies, vocês vão ver que a gente estuda mais alguns grupos do que outros pela questão do número de espécies. Então vocês vão ver essa diferença. Mas quando eu olho um muro, eu vou ter assim, eu tenho
o musgo, né? Ele fica parecendo, a gente chama de uma bordinha escovada, assim, né? Ele forma todo um conjuntinho, tá? E nesse conjuntinho, o que vai ser variável é o surgimento de umas coisas que parecem umas anteninhas. Bem pequenininho, tô fazendo bem pequenininho para vocês. Depois eu vou ampliar, tá? Isso que eu tô vendo pequenininho aqui, ó, é aquilo que não é permanente, é aquilo que vai ser passageiro. Aquilo é o esporófito. 2N. E o que está sempre ali, que é verdinho, eu vou ter ali o gametófito. 2N. Tá? Então, gente, de características gerais, são essas coisinhas que a gente tem que ter. É isso que você tem que conseguir lembrar, tá? Em relação a corpo, a sistema vascular, a tubo polínico e a questão do órgão reprodutivo. Que foram aqueles 8 conceitos que a gente acabou vendo. Depois tinham outros, mas de marca aqui, aquela é uma embriófita e que a fase gametofítica é predominante. Quando eu falo, tá, na divisão das briófitas, ó, eu falo, por exemplo, de uma reprodução, olha aqui, ó. O que eu vou colocar para vocês? Deixa eu colocar aqui embaixo uma coisa que é importante, quer ver? Ó. Então eu tenho, tá? Ó. Essa fase que vocês sabem, ó, que é o gametófito. Ali no gametófito, eu tenho, ó, o esporófito. Tá? E na reprodução eu vou começar bem por ele. Então deixa eu vir aqui em cima, ó. Tá? E tá ali, ó. Ó. Gente, esse aqui, ó, é o gametófito 2N. O gametófito 2N, tá? Deixa eu colocar em preto que dá mais contraste. Ele vai ter, ó, um pé 2N, uma haste 2N e uma cápsula 2N. Tá? Aí. Esporófito. Então daí o esporófito, beleza? Gente, o esporófito não é permanente. O esporófito tem pé, haste e cápsula. E lembrem do ciclo, o esporófito, eles possuem esporângios, que é uma urna onde acontece a meiose. Então, ó, quando eu coloco aqui para vocês, ó, aquela cápsula, ali dentro daquela cápsula, gente, olha ali, é onde eu vou ter a R exclamação. Essa cápsula, né, vai perder a sua pontinha e ali vão ser liberados, tá, os esporos. Que eu sei que são N. Então pensa comigo, esporófito, eles possuem um esporângio dentro da cápsula, ali tem a meiose, forma o esporo. Então, a meiose passou de uma fase 2N para uma fase N. O que todo esporo faz? Todo esporo vai ao solo e sofre, ó, uma G exclamação. E a germinação do esporo, eles até podem falar que vai formar um estágio intermediário, que é um protonema, tá? Mas isso vai dar origem ao gametófito. E tá aqui, ó. Vamos botar uma seta assim, ó. Eu já apresento para vocês aqui, ó, os
gametófitos. Esses gametófitos, olha só, vão ser um gametófito masculino e um gametófito feminino. Mas como é que tu sabe que é masculino e feminino? Cara, eu sei que é masculino e feminino porque ele tem o órgão masculino. Eu sei que é feminino porque tem o órgão feminino. E é esse órgão que vocês nunca viram. O órgão masculino eu chamo de anterídeo e o órgão feminino eu vou chamar de arquegônio. O órgão masculino vai produzir um gameta, que é o anterozoide, que ele vai nadando em direção ao feminino. E aqui, ó, nós temos a fecundação, que vai dar origem, ó, a um novo esporófito. O que é importante? É vocês lembrarem que sempre o esporófito ele cresce, esse aqui, gente, tá? Que formou os poros, ele cresce sobre o gametófito feminino, porque foi ele que recebeu o gameta, ali que deu a fecundação. É importante que vocês lembrem que ele foi nadando, tem flagelos, precisa de água. E lembra, anterídeo, masculino, anterozoide, gameta masculino. Arquegônio, feminino, oosfera, gameta feminino. Os gametófitos aqui são separados, tá? E pode acontecer ainda de naquela cápsula, ó, a gente ter uma estruturazinha assim, ó, certo? Que a gente pode chamar ela de calíptra. Mas a ideia é essa, ó. Esporófito, eles possuem esporângios, onde acontece a meiose e formam os esporos. O esporo vai para o solo, sofre uma germinação. A germinação do esporo sempre dá origem ao gametófito. O gametófito é o fitoplanta que produz gametas que fecundam, formando esporófito. Gente, igual que a gente trabalhou. Tá, eu sei. Eu vou sair aqui para vocês novamente poderem fazer um print, tá? E que a gente pode ver isso um pouquinho mais detalhado. Então eu vou aproveitar, a gente vai revisar com algumas imagens e eu vou mostrar em detalhe essa reprodução para que isso fique bem fixo em vocês. Quer ver? Ó? Olha aí. Então vamos revisar, retomar e dar uma olhadinha de novo nas briófitas, tá? Que isso é bem importante. Então assim, ó, na verdade as briófitas elas vão estar divididas, ó, na divisão briofita, na divisão hepatofita e na divisão anteceretofita. Por que a gente fala tanto do musgo, né? E o musgo ele é o grande representante das briófitas pelo número de espécies, ó. A gente tem 15 mil espécies, é muita coisa. As hepáticas, 9 mil espécies. E os antóceros, só 100 espécies. Por isso que os antóceros são menos relevantes, talvez vocês nem lembrem deles. Mas as briófitas a gente acabou de ver e vamos ver de novo, ó. Em relação ao corpo, não tem órgãos, são talófitas. Em relação ao sistema vascular, são avasculares, não possuem sistemas, né, de condução, não tem vasos condutores, não tem xilema e floema, por isso são pequenos. São acifonógamas, não tem o tubo polínico, por isso tem gameta flagelado e precisa da água para a reprodução. São criptógamas, os órgãos reprodutivos eles não são visíveis, a gente não vê ele, vocês estão acreditando como é que ele é. São embriófitas, todo mundo que a gente trabalha no reino plantae são plantas terrestres. E a fase dominante é o único grupo que tem isso, tá? Vai ser a fase gametofítica. Certo? Então essas são as características gerais. Nosso primeiro grupo, a gente tem que se manter sempre organizado. Daí aqui estão as hepáticas, ó. Elas podem ter, né, uma forminha, muitas vezes que lembra um fígado, por isso que recebe o nome, mas são bem pequenininhas. Olha os antóceros. A gente quase não conhece. Aqui atrás é uma mão, né? Tá? E a gente vai ter um musgo. Certo? Então, a fase permanente é essa fasezinha de baixo aqui, ó. É a fase que faz fotossíntese. É a fase que não tem órgãos, mas tem estruturas que lembram, tipo estrutura que lembra raiz, caule, folha. Na sequência, rizoide, cauloide e filóide. Essa anteninha aqui, ó. Isso aqui é o esporófito. Entende que ele surge e depois cai. Surge, depois cai. Surge, produz esporos e depois cai.
Quer ver? Ó, vamos ver a reprodução. Então vamos seguir a sequência que a gente fez, ó. Que eu tenho ali o esporófito 2N, e eu vou repetir isso muito com vocês, porque isso ajuda bastante. O esporófito, tá? Eles possuem esporângios, que também são 2N. Lembra que o esporângio é a urninha. Nele ocorre, então, o que acontece dentro dessa urna, desse esporângio? A meiose. E a meiose vai passar daquele momento que é 2N para N. E vai originar os esporos que são haploides. Mas o esporo é unicelular. Ele vai ao solo. Sofre uma germinação e são sucessivas mitoses. Tá? E essas mitoses vão dar origem ao gametófito, que também tem nas suas células uma haploidia. Porém, o gametófito ele é pluricelular. Ele veio dessa multiplicação pelo processo mitótico. O gametófito produz os gametas, e a função dos gametas é de se juntar na fecundação. A fecundação passa de um estágio N para um estágio 2N, e a gente dá origem ao zigoto, que é, novamente, unicelular, e esse zigoto, através de mitose, vai formar o esporófito 2N. Então a ideia agora é causar uma hipnose em vocês. Tá? Então, assim, eu tenho, tá? Ó, o esporófito, tá? Eu achei a meiose. O que eu sei? Que o esporófito, ele possui esporângios e ali na meiose eu formei os esporos, ó. E observem que esse esporo N, ele faz o quê? Ele sofre uma germinação. Essa germinação vai dar origem ao gametófito. Olha, o gametófito masculino tem o anterídeo, que produz o gameta, que é o anterozoide. O gametófito feminino é o arquegônio, que produz o gameta, que é a oosfera. E como existe uma necessidade de água, o gameta masculino ele vai nadando até achar a oosfera para fazer uma fecundação. Essa fecundação vai formar o zigoto, vai formar o embrião, que vai formar novamente um esporófito. Uma coisa que é importante é o seguinte, tá? Então eu tenho, tá? Aqui, ó. O gametófito masculino e o gametófito feminino. Então, como é que eu sei que ele é o masculino? Porque quando eu olho ali, ó, eu vou ver uma estrutura que parece que é uma anteninha assim, ó. Tá? Então, isso é o masculino e esse é o órgão masculino, que eu vou chamar de anterídeo. Esse anterídeo, ele produz um gameta flagelado, que é o anterozoide. Esse anterozoide, tá? Ele vai precisar da água para chegar até o órgão feminino. Esse órgão feminino a gente conhece, ó, é o arquegônio, tá? E fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Só te liga, ó. Depois que a gente tem essa fecundação, olha o que acontece. A oosfera, vamos seguir a sequência aqui, ó. A oosfera, ela fica fechada. Lá dentro eu tenho o zigoto. E o que esse zigoto faz? Tá? Ele vai começar a se desenvolver. Então, naquela oosfera, ele vai crescendo, ó. Então tá crescendo, 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 crescendo. Opa! Temos um problema. Existe um teto agora, aqui, que vai ser rasgado. Então, tá, o que a gente consegue visualizar? Ó? Que depois que esse teto ele é rasgado, a gente vai tendo o crescimento, ó, daquele esporófito. Ele vai formar a cápsula. Só que essa parte aqui, ó, deixa eu marcar de um jeito diferente, ó. Essa parte aqui, ó, que vamos dizer, ó, é o que seria o teto do arquegônio, fica lá em cima. Então, por mais que o esporófito ele tem um pé, que é 2N,
ele tem uma haste, que é 2N, e ele vai ter ali, ó, uma cápsula 2N, tem que lembrar que tem uma membraninha que a gente chama de calíptra, que é haploide, que é tecido gametofítico, que ele é o quê? O que ele foi um dia? O teto do arquegônio, tá? Lembra que o esporófito vai ser um parasita, ele tira os nutrientes do gametófito. Lembra que o esporófito, ele não é permanente, ele surge, libera os esporos e depois perde, né, ele acaba caindo, vai esperar um novo ciclo para que ele se forme novamente, tá? Mas isso é um assunto que era relevante da gente discutir. Viu só? Eu tento fazer os desenhos parecidos, mas as imagens ajudam muito, né? Então, olha só. Vamos agora para o nosso próximo degrauzinho, ó, que é a divisão, ó, das pteridófitas. Ou eu posso falar em divisão pteridofita. Então, assim, vamos lá. Principais representantes. Então, quando a gente está falando em pteridófitas, tá? Principais representantes. Eu vou ter as samambaias, as avencas, os xaxins, tá? São os, vamos dizer assim, os mais comuns que a gente tem aqui, e geralmente é samambaia que eles estão falando. Vamos pensar agora, tá? Então, em relação, ó, ao corpo. Agora todo mundo aqui é cormófita. Então as pteridófitas, elas são cormófitas. Isso aqui é uma novidade evolutiva, né? Ou seja, surge aqui, gímino tem, anjo tem. Com órgãos, ó. Ou seja, com raiz, caule e folha. Então é algo novo, tá? A gente tem agora órgãos. Outra coisa nova que nós temos aqui, ó, é que agora eu estou falando de uma planta que é uma traqueófita. Ou seja, agora, ó, é com xilema e fluema. Só que assim, gente, inventaram os vasos condutores, mas eles não são inventados e já saem funcionando 100%, né? Eles ainda são meio rudimentares. Então, por mais que tenha um sistema de condução, ainda não tem um sistema de condução muito eficiente. Já tem, comparado com o grupo anterior, um tamanho maior. As samambaias elas já são bem maiores, por exemplo, tá? E, gente, o que a gente pode associar aqui, ó, é uma questão, muitas vezes, por exemplo, de um epifitismo. O que é uma planta epífita? É quando tu tem uma planta, ó, uma árvore, beleza? Que vai ser uma planta suporte, e a samambaia, ela vai, ó, e se fixa ali. Por quê? Por que a samambaia ela fica ali? Porque a samambaia ainda não tem um caule eficiente, tipo de uma araucária que dê muita altura para ela. E você sabe, mais para cima, quer dizer que eu vou pegar mais sol, mas eu consigo ter uma maior posição para o sol. Então, o epifitismo é uma relação de inclinismo vegetal, que é um caso de comensalismo que envolve moradia. A planta suporte não é nem beneficiada nem prejudicada, mas a planta epífita, no caso a samambaia, tem vantagem. E lembrem, ela não é um parasita porque não tem uma raiz sugadora chamada de austório. Isso aí é bem importante. Mas olha só, também existe aqui, ó, olha que legal, um caso do samambaiaçu. O samambaiaçu, ó, vai formar o que a gente chama de xaxim. Só que agora tudo isso aqui é apteridófito. Ó. Então eu vou ter, gente, na verdade, ó, podem ser muito altos, né? Mas isso aqui não é caule, ó.
Isso aqui vai ser um pseudocaule, porque isso aqui é a raiz. Então, o samambaiaçu, ele não vai ficar, né, vamos dizer assim, morando em uma outra planta. Ele mesmo, sendo independente, me deixa, vai criando uma trama com as raízes, raiz se enrolando, tipo um tricôzinho assim, ó, se enrolando, até que vai ganhar altura. Aqui, gente, o que o homem faz, né, ou já fez pelo menos, o homem cortava em postas este pseudocaule e tinha aqui, ó, a retirada de vasos de xaxim. E esses vasos de xaxim, porque como são, né, raizinhas que estão se entremeando e tal, parece muito uma esponjinha, né? E é bom porque armazena água. E é bom, curiosamente, para plantar samambaias. O homem praticamente extinguiu o samambaiaçu, tanto que é crime ambiental hoje em dia, né, tirar um xaxim. Mas a gente fez uma coisa bem legal, que é o quê? A gente começou a usar a fibra do coco. Existem, se vocês forem numa Leroy Merlin, por exemplo, né, e forem, a fibra do coco, ela tem uma utilização que fica igual a um vaso de xaxim. Então, os caras fazem vasos de xaxim com uma fibra do coco, que é algo que ia ser mandado embora. Sustentabilidade. A gente preserva com algo que ia ser descartado e todo mundo sai ganhando. Tá? Então lembra que o xaxim, esses vasos de xaxim, eles vêm de uma samambaia, que é o samambaiaçu, que formam esse pseudocaule, que são raízes que a gente corta porque eles são esponjosos, né? Tem armazenamento de água. Tá? Então, o que eu vou lembrar? Ó? Que ainda, tá? Eu ainda estou falando de uma acifonógama. Então, eu ainda não tenho, ó, o tubo polínico. Então, eu não tenho tubo polínico. Então, eu ainda vou ter, ó, gametas com flagelo. E ainda vai existir, ó, uma necessidade da água para a reprodução. E outra, né, para a gente colocar, para completar, ó, eu posso dizer que as pteridófitas, elas são, ó, criptógamas. Ou seja, o órgão reprodutivo não é visível. E vocês vão ver aqui, é bem parecido, né? Eu ainda vou falar de anterídeo e arquegônio. De novo, anterídeo é o órgão masculino que produz o anterozoide, que é o gameta masculino. Arquegônio é o órgão feminino que produz a oosfera, que é o gameta feminino. Vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas vocês vão ver que a gente segue uma mesma sequência ainda. Então, eu ainda estou falando aqui, tá? De uma embriófita, certo? Dá para associar, eu quero que vocês tenham duas coisas bem importantes assim, ó. Quando a gente fala em pteridófitas, eu quero que vocês gravem já de início duas coisinhas, tá? Primeiro, a gente vai ter que ver uma coisa chamada de os soros, e vocês vão ver que eles são 2N, e o prótalo, e vocês vão ver que ele é N, tá? Uma outra coisa que dá para colocar aqui como novidade, ó, vamos botar aqui, ó, é que agora a fase predominante é a fase esporofítica. Então, ó, vamos colocar cormófitas, tá? Gente, isso aqui é novidade. Traqueófita, isso aqui é
Novidade. Fase predominante esporofítica. Isso aqui é, ó, novidade. Agora, o que briófitas, né, também são? Então não é novo. Ó, a sifonógama, briófita também. Criptógama, briófita também. Embriófita, briófita também. Então a gente vai falar muito, né, o grupo das criptógamas, briófitas e pteridófitas, tá? Vamos estudar o grupo, né, vamos dizer de certa forma, que são as acifonógamas, briófitas, pteridófitas e algumas dímino. Esse é o único momento que a gente não consegue dividir um grupo inteiro, tá? Mas vamos pensar primeiro em criptógama. Aqui, gente, olha só, tá? Essas são as características gerais. O que eu posso ver com vocês, ó? A gente pode ver um pouquinho, ó, da reprodução. Então, nessa reprodução, vamos procurar umas coisas que são importantes, tá? Ó, primeira coisa importante é que eu estou começando a falar, assim, ó, tá? O meu ciclo falando da samambaia. E essa samambaia que a gente tem ali, tá, ó, isso aqui é o esporófito 2E. E olha que legal, né? Quando a gente pega uma folha da samambaia, certo? Pega aquela folha comprida dela ali, ó, tá? O que chama atenção, né? É que na face, certo? Que fica voltada para baixo, tá? Eu tenho, ó, uns pontinhos pretinhos. E, cara, aquilo ali é da planta, não é, sei lá, um inseto que botou ovo, alguma coisa assim. Esse pontinho pretinho, ó, o que é marcante? Que ele é o que a gente vai chamar do soro. Que é 2E. O que esse soro ele é? Quer ver, ó? Se eu coloco ele numa vista lateral, então imagine que aqui, ó, em verde, eu estou ampliando, tá? Eu coloquei a folha, tá? Em verde tem a folha, ó. Os soros, eles são umas bolsinhas, ó. Várias bolsinhas. E essa bolsinha, ó, essa bolsinha é o que a gente conhece como um esporângio, que é 2E. Então, óbvio, né? Cada ciclo vai ter alguma coisa de particularidade. Vocês viram ali que a gente tinha no grupo das briófitas, no ciclo reprodutivo, a fase gametofítica era predominante. O esporófito, ele é um parasita da fase gametofítica, porque ele é aclorofilado. Aqui, gente, primeira coisa, ó, o soros, ele é um monte de esporângio. Então, se eu pego aquela partezinha de baixo, aquela pontinha escura, eu raspo, boto ele, por exemplo, numa lâmina com água e dou umas batidas, boto em microscopia, eu vou ver um monte de esporângio. O esporângio, ali dentro acontece o quê? Ó? Aqui, ó, a meiose. E a meiose vai formar os esporos. E esses esporos, eles são N. Todo esporo ele faz o quê, né? Ele vai passar por uma germinação. E a germinação do esporo dá origem ao gametófito. E deixa eu colocar ele para vocês. Esse gametófito é bem fofinho. Tá ali, ó. Coração para ti também. Que legal, né? Gente, na verdade, esse aqui, ó, tá? Que parece realmente um coraçãozinho. Vou mostrar para vocês uma imagem.
ele é quem a gente vai chamar de um prótalo. E no prótalo eu vou ter estrutura masculina e estrutura feminina. Então o prótalo vai chamar atenção que ele é N, porque ele é um gametófito, só que ele é um gametófito bissexuado, ele é hermafrodita, ele tem tanto órgão masculino quanto feminino. O órgão masculino, anterídeo, produz o anterozoide, o órgão feminino, o arquegônio, produz a oosfera. E de novo precisa de uma água para que vá da estrutura masculina até a feminina. E daí vai ter uma fecundação, e essa fecundação vai dar origem ao esporófito. Então, fica tudo muito parecido com aquele primeiro ciclo que nós vimos. Mas é óbvio, né? Aqui dá para ver com um pouquinho mais de detalhe. Olha aí. Agora, ó, as pteridófitas. Então, a gente tem aqui, ó, a divisão licofita com as selaginelas ou selagnelas, tá? Que se fala muito pouco, ela é bem irrelevante. A divisão mais importante, que é a divisão pteridofita, samambaias, xaxins e avencas. Mas retomando, ó, as características novamente. Lembra que as novidades, ó, agora elas são cormófitas, elas têm órgãos. Lembra a novidade, comparando com o briófito, né? Elas são vasculares, têm xilema e floema. Não é muito bom, mas ele já existe. Outra novidade, a fase predominante vai ser a fase esporofítica. O que elas compartilham com briófitas? Ainda são dependentes da água para reprodução, ainda são acifonógamas e ainda possuem, né, órgãos reprodutivos não visíveis, são criptógamas. E óbvio, né? São terrestres também, tá? Mas usei exatamente a mesma combinação de cores para a gente ir fixando isso daí. Esses aqui são os licopódions, ó, a gente pouco conhece eles e tal, né? Não chama muita atenção. Mas aqui, ó, isso aqui já é importante. Esse é o samambaiaçu, ele é um xaxim, ó. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, que parece um caule, ó, a gente chama isso aqui de palmeirinha, né? Isso aqui, na verdade, é um pseudocaule. É isso aqui que a gente corta e extrai os vasos de xaxim, tá? Lembra que isso aqui, gente, é raiz. Isso é bem importante, tá? É crime ambiental, a gente não pode mais retirar vasos de xaxim, a gente usa hoje em dia a fibra do coco, que é muito mais sustentável. As avencas, plantinhas, né, que são plantinhas de banheiro, a gente geralmente diz assim, né, porque elas precisam de umidade, não conseguem reverter processos de desidratação, tá? São bem sensíveis. E as samambaias, né, que são, enfim, super famosas, né, a gente conhece bem elas. Mais duas estruturas que eu queria mostrar melhor para vocês, ó, que é sempre bem importante, a questão dos soros. Então lembra, tá? O soro ele não é esporo, o soro é um monte de esporângio. E o prótalo, tá? Que vai ser aquele gametófito bissexuado, que tem, ó, na parte de cima o arquegônio, que é a parte feminina, e na parte de baixo o anterídeo, que é a parte masculina. Então, de novo, o anterídeo vai produzir o anterozoide que vai nadando até o arquegônio para fazer a fecundação. É óbvio, né, que a gente fala muito de uma samambaia, por exemplo, uma isoesporada. Quem faz isso é uma isoesporada. As heteroesporadas vão formar gametófitos separados, tipo briófitos, mas elas não caem. Geralmente, quando eles estão falando de isoesporada. Lembra que o prótalo, esse que lembra o coração e é o gametófito, ele vai ter rizóides, tá? Ele também não chega a ter uma raiz bem definida. Mas o que isso é importante? Isso está envolvido no ciclo reprodutivo. E de novo, o que eu sei? Que eu tenho um esporófito, 2N, sempre. Eles possuem esporângios, é uma urna, também é 2N, é tecido esporofítico. Neles ocorre a meiose. Lembra que a meiose vai passar da fase 2N para a fase N, e a meiose origina o esporo. As plantas fazem uma meiose espórica. O esporo é N. Todo esporo vai ao solo. No solo sofre uma G exclamação, que é uma germinação, que são sucessivas mitoses. Porque, de novo, o esporo é unicelular, ele vai dar origem ao gametófito, que também tem as células N, só que ele é pluricelular. O gametófito, fitoplanta, que produz gametas, que são células que devem se juntar num evento chamado de fecundação. Como os gametas são haploides, a fecundação é aquele marco de uma fase N para uma fase 2N, que deu origem ao zigoto, que novamente é
unicelular, vai passar por sucessivas mitoses para formar o esporófito e vocês ficam tontinhos novamente. Tá? Isso é bem importante. Então vamos lá. Então vocês têm ali, ó, tá, a samambaia. A samambaia, ó, olha o folíolo, que é aquela folha, né, ou a parte de uma folha, na verdade, porque a folha é composta, né, que tem ali os esporângios, ó. Então eu estou mostrando o soro com os esporângios. Ali eu vou ter a meiose. Essa meiose forma os esporos que são N. Todo esporo vai ao solo e sofre uma germinação, sucessivas mitoses, para formar o prótalo, ó, o prótalo cordiforme, que é o gametófito hermafrodita. Que tem ali agora, ó, anterídeo, que produz os anterozoides, o gameta masculino, que tem flagelo e nada, o arquegônio, que produz a osfera, que é o gameta feminino, que não tem mobilidade. Esses gametas servem para se juntar e a fecundação vai dar origem ao zigoto, que vai desenvolver o esporófito e depois, né, vai virar uma nova samambaia. Tá? Eu acredito muito que talvez a URGS coloque uma questão de ciclo reprodutivo das pteridófitas, então cuidem bastante em soros, cuidem bastante em prótalo, isso é super importante para a gente. Viu só, gente? Então, a gente preparou esse capítulo 20, tá? Inicialmente, a nomenclatura, depois a reprodução. Trabalhamos com briófitas e pteridófitas, né? Sempre conseguindo revisar com imagens e reforçar a nomenclatura. Vocês viram, a gente repetiu muitas vezes e vocês já estão até pegando isso naturalmente. Trabalhamos com reprodução e vocês viram, né? Segue um padrão, por isso que aquele ciclo reprodutivo geral ajuda muito vocês. E essa foi a nossa aula, gente. Era isso que eu quero trabalhar com vocês. Lembrem, a gente não tem tema do capítulo 20. Eu quero que vocês façam questões, né? Aquelas questões de revisão do primeiro livro, que é o último capítulo de teste de vocês, para não atrapalhar. Como a gente começou antes, como a gente está num ritmo muito bom, a gente nos dá o luxo de sedimentar as coisas aos pouquinhos. Ninguém vai ficar vomitando matérias em vocês. Ninguém vai te dar um monte de coisa para ficar fazendo, para te, né, desestabilizar e atrapalhar a tua saúde mental. Aqui no núcleo, a gente cuida muito de vocês, a gente cuida muito da sala, a gente cuida muito do material, a gente cuida muito do nosso cronograma, porque a gente acredita que essa organização, essa dedicação demonstra todo o compromisso e mais do que isso, é isso que nos faz colher bons frutos. Gente, façam as questões, me mandem as dúvidas, aguentem firme. Eu sei que para alguns essa botânica ela é algo que pode incomodar um pouquinho, mas vocês vão ver, gente. Fechando a próxima aula, acabou botânica e vai ser um grande diferencial para vocês conhecer esse assunto que muita gente às vezes nem estuda. Gente, brigadão pela atenção de vocês, agradecer cada vez mais a participação que vocês estão tendo, não só no nosso encontro semanal, mas também me mandando questões e vamos seguir forte que vai dar tudo certo. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.